Olá, bom dia no nome de Jesus. Mais um vídeo da nossa quarentena com Ele. Quarentena com Jesus, o nosso único e verdadeiro Deus. Eu estou vibrando hoje, eu estou vibrando feliz da vida, porque o que eu vi ontem na internet foi tremendo. Eu vi uma declaração de pessoas, vi uma oração de pessoas clamando pelas misericórdias do nosso único e verdadeiro Deus, clamando pelas misericórdias do nosso querido Jesus. Ou seja, pessoas que não acreditavam, que não diziam que Jesus é Deus, mais um profeta, mais um espírito iluminado, ou mais não sei o que, estão chegando à conclusão, de uma maneira indireta ou não, com sofrimento ou não, que Jesus é Deus e é o homem, o Deus encarnado que veio para sentir tudo que nós sentimos, para viver uma quarentena como ele viveu, para estar aqui em pessoa, como Pai, como Espírito Consolador e como nosso irmão maior para nos abençoar. Que bom! As pessoas, cada dia que passa, estão declarando com suas atitudes que toda rodilha, que todo joelho, que toda língua vai confessar que o Senhor Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Yes. Amém. E hoje, pensando nisso e alegre, eu fui buscar na palavra do Senhor algo que pudesse nos edificar, e o Senhor me mostrou um trecho onde ele disse que ele usa os momentos difíceis para pôr à prova e para examinar a mim e a você, para ver quais são as nossas condutas. Ou seja, Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, o único Deus, prova-nos, examina-nos para ver como estamos como pessoas, quais são as nossas atitudes. Então, ele diz que uns serão purificados como ouro fino e outros serão purificados e rejeitados como um metal que está contaminado e que deve ser rejeitado. Sabe por quê? Porque ele garante na sua palavra que ele, o Senhor, ele vê os caminhos dos homens e examina todos os nossos passos. Ou seja, o Senhor Deus, Jesus, o Espírito Santo, examina todos os nossos passos. O Senhor sonda a minha mente, a sua mente, o seu coração, o meu coração, o seu coração, e recompensa a mim e a você segundo as nossas atitudes. Ou seja, Deus, o Espírito Santo, Jesus, estão 24/24 a olhar, a examinar-nos. E ele diz, através dos seus profetas, como Paulo, que disse assim, examine-se o homem a si mesmo. Ou seja, a palavra que Deus me deu para mim e para você hoje é para que nós nos examinemos. Mas quando eu e você dizemos que temos alguém a nos examinar, nós temos duas reações. Uma, como não devemos nada, não nos incomoda, e a outra é se temos alguma coisa que não está bem feita e que nos incomoda, nós vamos ficar incomodados com esse exame. Nós nunca vamos querer fazer uma autoanálise, nunca vamos querer examinarmos as nossas vidas. E sempre vamos examinar, se formos examinar, a vida do outro em comparação com a nossa. Mas não é isso que o Senhor diz. E a Bíblia cita dois exemplos de duas pessoas. Um, Jó, aquele homem que Deus disse a Satanás, um homem íntegro, temente a Deus, que se mantém firme. Jó disse essa grande frase que para mim foi uma grande besteira e foi por isso que ele sofreu como louco. Ele disse assim, até quando, Senhor? O Senhor vai ficar me olhando a me examinar? Eu tenho sido tão bom, veja a minha situação. Ou seja, Jó estava cansado, achando que aquilo que estava passando com ele era só, única e exclusivamente, uma maldade, algo duro do Senhor contra ele. E ele estava preocupado, pare de olhar para mim, olhe para outras pessoas, eu fui tão bom, olhe para quem é mau. Essa é a reação de Jó, um homem íntegro, como dizia Deus. Agora eu vou contar uma outra reação para vocês, de um homem que era segundo o coração de Deus, que dizia assim, ó Senhor, olhe-me por inteiro, o Senhor sabe que o Senhor, eu sei que o Senhor está a me examinar, e isto, o seu exame, que os seus olhos estão postos sobre mim 24/24, me mostram que o Senhor me ama.
esse seu vigiar, esse seu exame me mostra como se fosse o seu amor por mim. Assim, Senhor, me diga se tem algum caminho mal na minha vida que eu vou mudar. Quem foi esse? Davi. Duas atitudes. Davi fala, me olha o tempo inteiro, porque eu sei que quando o Senhor está olhando por mim, o Senhor está me preocupando. É isso que um pai faz com o filho, o tempo inteiro olhando para o filho, não para vigiá-lo, mas para poder corrigir os seus passos e orientar no caminho que deve seguir. Mas o nosso querido Jó estava já meio chateado com Deus, que achava que Deus estava só olhando para ele. Então, nesse sentido, eu fui buscar na Bíblia o que nós devemos fazer, que nós devemos colocar os nossos caminhos, a nossa vida, a nossa conduta em exame. Primeiro, para não sermos julgados por outras pessoas e depois não sermos julgados pelo Senhor. Por quê? Eu já falei para vocês, nós vamos ter um julgamento como crente e depois nós vamos ter um julgamento aqueles que não aceitaram Jesus no juízo do trono branco, mas o importante é, vamos nos colocar, vamos nos examinar, eu e você, para vermos como está a nossa vida como homem, a nossa vida como pai, como mulher, como marido, como esposa, como filho, como filha, como trabalhador, como empregador, como a sua relação familiar, a sua relação com as pessoas. Vamos examinar-nos a nós mesmos, diz o Senhor, para vermos como estamos. E para andar por o caminho que o Senhor Jesus quer. E ao examinarmos, nós vamos estar mostrando para o Senhor que nós queremos ver como estamos. Como disse Davi, olha para mim e vê se há algum caminho mau. E o Senhor me deu alguns pontos para eu comunicar com você, para a gente falar. O Senhor disse assim, fale para ele, se a minha fé está na palavra de Jesus ou não. Primeiro exame que eu e você devemos fazer, segundo a Bíblia, é a nossa fé está baseada na palavra de Jesus? Sim ou não? Depois ele diz, você e eu temos sido rebeldes à palavra de Jesus? Sim ou não? Depois ele fala mais, eu e você temos sido cabeça dura, testa dura e mantemos as tradições de religiões? Ou somos flexíveis à voz do Espírito Santo de Deus? Outra coisa, tenho pecado com as palavras que saem da minha boca? Sim ou não? Eu tenho aceitado ou eu tenho feito suborno a pessoas ou a coisas para conseguir vantagens? Eu tenho sido corrupto com os meus princípios éticos e morais e também com os princípios de Jesus e da sua palavra? Eu tenho pensado, eu tenho executado maus planos na minha cabeça, planos de vingança, planos de poder machucar outras pessoas e obter com isso vantagens? Eu tenho me associado com pessoas falsas e andado com pessoas hipócritas? Eu tenho me ajuntado com malfeitores? Ou seja, uma série de perguntas que eu encontrei na Bíblia. Se você quiser os versículos, eu as tenho aqui, mas o Espírito Santo colocou isso para mim. Ou seja, para que nós perguntássemos isso. Por quê? Quando eu consigo responder essas perguntas, como está a minha fé, como está a minha rebeldia, como eu tenho sido em relação à palavra, se eu tenho sido corrupto, se eu tenho sido hipócrita, se eu tenho sido uma pessoa que fica criando planos maus, se eu tenho me associado com pessoas más, se eu começo a fazer isso, eu vou poder examinar a mim mesmo. Mas atenção, diz a Bíblia, não se compare com ninguém, não se compare com ninguém. Exame, autoavaliação, examine o homem a si mesmo. Fazendo assim, quando você não compara com ninguém, você vai poder ver a tua atuação em relação a Jesus, que é Deus, em relação às pessoas, em relação à tua família, em relação a tudo. Quando você consegue se examinar e você percebe que há algo ruim, aí sim você vai fazer como essa pessoa que orou, clamando pelas misericórdias do Senhor. Só que ele clamou por outros motivos. Eu quero que você clame pelas misericórdias do Senhor contra as suas más condutas e más atitudes, para que ele tenha misericórdia da nossa vida, para que ele possa cuidar do nosso coração, porque Jesus ama o justo e garante que os retos verão a sua face. Eu quero ver a face de Jesus. Mas até que chegue a oportunidade de eu subir com ele, eu quero cada vez mais poder olhar para mim mesmo no espelho e dizer, ok,
errei, corrigi isso, tenho que melhorar isso, não vou perder o foco é ser cada vez mais um exemplo como Cristo foi para mim, para que eu possa abençoar as pessoas e poder agradar não só ao meu Pai, que Ele vai sempre me perdoar, mas se eu for injusto, você já sabe as consequências, mas também poder abençoar pessoas. Então, em nome de Jesus, vamos examinar-nos a nós mesmos e poder corrigir os nossos maus caminhos. Não falemos como Jó. Ó, Senhor, o Senhor está me vigiando muito. Nós falemos como Davi. Senhor, olha para mim, se há alguma coisa mal, crie em mim um espírito novo, corrija os meus caminhos, porque eu quero ser como o Senhor. Amém? Que Deus possa te entender, possa fazer com que você entenda essa palavra. Se gostou, um like no vídeo, mas de novo, insistindo, é bacana os likes, mas a minha vontade é que você passe para mais pessoas, para que mais pessoas possam passar a quarentena com Jesus diante da sua palavra e nos melhorando, para que nós possamos entender que esse momento difícil que Deus está a permitir vai nos purificar como ouro e nós não vamos ser rejeitados pelo nosso Deus, por nosso querido Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus e vamos em frente, que é isso que Deus quer de nós. Deus abençoe.